noite a todos. Boa noite. Bem-vindos a essa casa de paz, amor e caridade, onde nós nos concentramos na exposição, nós nos concentramos um pouquinho da vida nossa, nós buscamos aquilo que nos falta e recebemos aquilo que nós temos necessidade, com certeza. Hoje nosso irmão Joana de Ângeles e Sobradinho, o Rodrigo, vai falar sobre a necessidade da reencarnação. Como temos um caminho longo a percorrer ainda, vamos escutar com atenção para ver, para tirar as dúvidas e poder agregar mais informação para o nosso conhecimento. Neste momento, vamos relaxar, fazer uma pequena oração ao Pai Maior, amado Mestre Jesus, Espíritos de luz, guia protetor da casa, espíritos familiares, amigos, nosso anjo da guarda, estejam conosco neste momento, para nos encaminhar alguns minutos de sabedoria tão necessária em épocas como hoje. Agradecemos todos os dias pela vida. E ao final da noite, a hora que fomos dormir, devemos relembrar o que fizemos durante o dia para poder concluir ou fazer melhor no dia seguinte. E isso tudo é pela inteligência espiritual, tão necessária, tão importante. E isso deve-se aos grupos de estudos, às conversas sadias, às músicas, aos relaxamentos, às exposições realizadas nas casas, onde aprendemos sempre, por esforço do trabalhador, aquilo que ele entende que é importante para nós. Então, somos gratos por estar aqui hoje. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, encarnados e desencarnados. Que seja uma noite feliz, de paz e luz e de muita aprendizagem. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Queremos primeiramente agradecer ao Pai Maior por aqui estarmos todos, neste plano físico, buscando trabalhar, buscando crescer, buscando evoluir. E é justamente sobre isso que vamos falar, com base nesse livro do nosso amigo Cleto Brutis, trabalhador da Seara do Mestre de Santo Ângelo, Vida em Abundância, da editora Ferris. E num item nos fala sobre a necessidade da encarnação. Nós sabemos que nós somos espíritos temporariamente vivendo uma experiência humana. Não é o contrário. Nós não somos matéria aguardando a espiritualidade. Nós viemos do plano espiritual e sabemos, todos sabem que um dia nós vamos retornar. Quando? Vai depender da nossa programação de vida pré-estabelecida na espiritualidade. E quando falamos em encarnação, em reencarnação, pois nós não somos espíritos encarnados, nós somos espíritos reencarnados. Ou seja, nós já passamos por outras experiências humanas, não neste corpo físico. É um novo cabo evolutivo que nós temos. Porém, é importante nós saber que essa atualmente é a nossa melhor versão de nós mesmos. Então, quando falar para nós, mas lá em vidas passadas nós fomos um rei, fomos uma rainha, fomos um príncipe, uma
princesa, eu fui lá num fulano que é espírita, que fala com os espíritos. As pessoas confundem muito, né? Tem um espírita lá que me disse que eu era muito importante na minha época. Nós continuamos sendo importantes para Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o nosso valor, a nossa importância. Porém, essa importância ela não é relacionada ao material. Ela é relacionada ao espírito. Porque nós estamos aqui para cuidar do material, mas também para evoluir, para crescer. Muitos até dizem, eu não acredito em reencarnação. Ok? Muitos dizem, eu não acredito em Deus. Ok? Lamento dizer que não vai fazer diferença nenhuma. Deus vai continuar existindo e nós vamos continuar reencarnando até que chegamos ao patamar de perfeição espiritual. Por quê? Os antigos egípcios, eles falavam muito do véu de Ísis, que seria o esquecimento das outras encarnações. Até dentro das casas espíritas nos questionam, mas por que nós não ficamos sabendo o que nós éramos no passado para justamente corrigirmos esses erros? Mas Deus, na sua bondade, sabe aquilo que nós poderíamos suportar. Tem coisas nesta vida que nós temos vergonha de lembrar, temos vergonha sequer de comentar que nós fizemos, quem dirá, puxando tantas outras encarnações. Então, se nós recordássemos, nós não iríamos aguentar. Seria muito peso para nós. E como nós temos um Pai bondoso, Ele nos dá o fardo na proporção que nós podemos carregar. Quando nós somos ainda imaturos espiritualmente, nas nossas primeiras encarnações, nós cometemos muitos equívocos, devido ainda à nossa ignorância. Não propriamente a nossa maldade, a nossa ignorância. O mal nada mais é do que a ignorância do bem. Então, nós cometemos equívocos e isso fica gravado em nós. Pois tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, como diz o apóstolo Paulo. Isso fica gravado no nosso corpo astral, no nosso perispírito. E nós teremos que depurar isso. Aí nós pensamos assim: estamos aqui só para pagar dívidas do passado? Também. É muito bom poder pagar. É muito bom saldar as dívidas. Se as nossas dívidas, como é bom pagar a última prestação. Chegar lá, aquele carnezinho, eu ainda sou da época do carnezinho. Aquele carnezinho ali, a gente tirar a última folhinha e pagar, Como é bom, quitamos essa dívida. Quem dirá as dívidas espirituais? Melhor ainda. Nós estamos aqui sim para pagar os nossos débitos do passado e também para aprender. Não é somente sofrer, não é somente passar por tribulações. Aí pensamos, mas por que temos que passar por dificuldades? É justamente essa compensação que nós estamos tendo. Quando nós pedimos a Deus, Senhor, me dê forças, Deus não vai fazer uma mágica para nos tornar fortes. Virão dificuldades, desafios para nós superarmos e assim nos tornar fortes. E isso faz parte de um processo evolutivo, de um processo reencarnatório. Um exemplo muito fácil que nós podemos associar, material, é de uma escola. Nós não podemos chegar com 6 anos de idade e ir direto para o 8º ano do ensino fundamental. Não tem como. Mas nós temos que iniciar nas séries iniciais, no prézinho, vamos ao 1º ano e vamos indo, sucessivamente passando degrau por degrau na escala evolutiva. E nós podemos até rodar. Às vezes somos colocados à prova, o professor nos ensina o conteúdo, nós aprendemos, mas nós temos que fazer a prova, justamente para saber o que nós estamos fazendo ali. Justamente para colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo.
Por isso que às vezes as provas surgem, como uma dificuldade, como aquele parente chato que estraga o nosso Natal, como aquele vizinho que tem uma inveja de nós, que a nossa grama está sempre mais verde que a dele, né? Isso são provas que nós passamos para exercitar a nossa tolerância, a nossa resignação. E muitas vezes precisamos até mesmo ser enérgicos, com amorosidade, claro. Jesus sempre colocava o seu evangelho com amor. E ele é o nosso exemplo. Ele é o modelo e guia da humanidade. Modelo porque é algo que nós almejamos ser. Perfeição de espírito. Guia, pois ele já conhece o caminho, ele já percorreu o caminho. Por isso ele é o guia. E quando nós nos comprometemos num processo reencarnatório, nós temos espíritos amigos que simpatizam conosco. Duas categorias de espíritos: os espíritos familiares e os espíritos mentores. Os anjos da guarda, né, que nós tradicionalmente conhecemos. Os espíritos familiares ficam felizes quando nós conquistamos algo, ganhamos um aumento no nosso salário, nós compramos um carro novo, uma casa nova, aquelas coisas materiais que nos deixam felizes. E os espíritos mentores não estão nem aí para isso. Eles se preocupam com a nossa evolução espiritual. Então eles ficam felizes quando nós superamos uma dificuldade, quando nós não revidamos uma ofensa, uma agressão da mesma forma, quando nós damos a outra face, quando nós colocamos em prática os ensinamentos do Cristo. Aí eles ficam felizes conosco, porque a missão deles é nos encaminhar para o crescimento espiritual. Essa é a função dos espíritos mentores. E nós contraímos débitos até mesmo aqui. Nós não vemos aqui como anjinhos, nós vemos aqui com uma bagagem espiritual. Muitas tendências nós possuímos ainda enraizadas em nós, que muitas vezes nos colocam para baixo, que muitas vezes nos derrubam. Mas nós temos o Cristo, que nos estende a mão em qualquer momento, em qualquer oportunidade. E aqui, muitas vezes nós passamos por dificuldades no lar, no trabalho, na sala de aula, passamos por inveja. A inveja é algo muito próximo, né? É sempre pertinho. Nós não invejamos o presidente dos Estados Unidos, né? Nós não invejamos o príncipe Charles. A inveja é próxima, é pertinho. Vem de colegas, vem de amigos, vem até mesmo de pessoas que convivem conosco, que na verdade é uma maneira de nos trabalhar também, de colocar em prática. Aquele pai que muitas vezes nós divergimos tanto em ideias, aquela mãe que muitas vezes não é como nós gostaríamos, principalmente na jovialidade, que nós achamos que a mãe do coleguinha, do amiguinho, é sempre melhor do que a nossa. Mas aqueles familiares, aquele âmbito familiar que nós estamos envoltos, é exatamente o que nós necessitamos. É o melhor para nós, para o nosso crescimento espiritual. E são espíritos que estão ali para um resgate coletivo também. E nós não devemos para ninguém. As dívidas que nós possuímos, as dívidas morais, né, pessoal? Vamos deixar bem claro, aquela dívida do banco nós temos que pagar, né? Ali na loja que nós compramos, parcelamos, não é dessas dívidas, por favor, gente. São as dívidas morais. É unicamente para nós que nós devemos, não é para os outros. Ah, mas o fulano me agrediu com palavras, com ofensas, e eu também agredi. Eu só fiz isso porque ele fez. A gente arruma umas desculpas de vez em quando, né? Justamente para macular o nosso erro.
para ocultar, desculpe, o nosso erro. Então, são dois errados. São duas pessoas em dívida. E daí como começa um processo obsessivo? Através de sentimento negativo com sentimento negativo. Afinidade. Nós pensamos assim, mas se eu odeio, se eu faço mal, foi só porque ele me fez mal também. Isso chama-se afinidade. Eu estou retribuindo o mal com o mal. Quando nós não nos melindramos, quando nós não pegamos para nós, a dívida é somente dele, não é nossa. Não faz parte de nós essa dívida. Quando eu ofendo alguém, eu estou em dívida comigo, não com aquela pessoa. Pois se aquela pessoa nem der bola para mim, tranquilo. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Alguma vez, alguém já ouviu falar que Jesus reencarnou na mesma família com Pôncio Pilatos? Reencarnou na mesma família com Judas Iscariote? Não. Porque não era dele a dívida. Jesus não deu bola para isso. Jesus não deu bola para o que Pôncio Pilatos fez em lavar as suas mãos. Jesus não deu bola para a traição de Judas, porque ele não via ali um agressor. Ele via um irmão necessitado. Um irmão que estava em apuros, pois ele se comprometeu muito em espírito. Jesus não precisou, porque não havia dívida de Jesus para com eles. O mestre não se deixou levar por nenhum sentimento negativo. Por isso que ele nos fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a tempo com ele. Porque senão depois nós vamos ter que reencarnar na mesma família. É uma possibilidade de estarmos com esse irmão no nosso lar. É necessário o resgate. Nós vamos resgatar. Mas vejamos. Quando Jesus fala assim, reconcilia-te com o teu adversário, em nenhum momento ele diz assim, vai lá dar um beijinho nele, vai lá dar um abraço, convida ele para padrinho dos seus filhos, tira ele para compadre. Não é isso que Jesus fala. Quando Jesus fala reconcilia-te com o teu adversário, faça você a sua parte. Não preservando esses sentimentos nocivos, tóxicos ao espírito. Aí se aquele irmão que está em desalinho conosco não quiser agir desta forma, aí é unicamente problema dele. A dívida é dele. Mas nós sim, nós temos o exemplo do mestre a seguir. E vamos precisar reencarnar várias e várias vezes. Vamos depurar as nossas imperfeições, claro que vamos. Vai chegar um momento que não precisaremos mais? Vai. Mas vai depender do nosso esforço, do nosso empenho. Nós temos uma receita muito prática, muito simples, fácil, que é o Evangelho de Jesus. Tão fácil, só que exige de nós. E existe uma força motriz, chamada vontade, que sem essa força motriz, não vai. Podemos ser amorosos, podemos ser caridosos, podemos ser bons, o que for. Se não tiver a vontade, não sai, ficamos estagnados, não crescemos. Então é necessária essa força de vontade. E nesse processo que nós reencarnamos, nós vamos passar por essas encarnações, vamos evoluindo até o ponto de não precisar mais. E Deus, na sua bondade, Ele não pede para nós pagarmos tudo de uma vez só. Até porque não suportaríamos, não teríamos como, não teríamos condições de fazer isso. É como se nós tivéssemos uma dívida num banco. E assim nós chegássemos lá, e o gerente do banco, tão bondoso, benevolente,
disposto a ajudar, ele diz assim: quanto você pode pagar desta dívida? Você tem uma dívida de 10 mil reais. É um exemplo, claro. Aí nós dissemos assim: eu posso pagar 500 por mês. Ótimo. Então todo mês você vai pagar 500 reais. Esse mês que nós falamos trata-se de uma encarnação, em que nós viemos, reencarnamos, quitamos a nossa dívida, aprendemos coisas novas, aprendemos a lidar melhor com o nosso dinheiro, com as nossas coisas materiais, e daí está quitado nesse mês. Voltamos à erraticidade. Lá buscamos mais uma vez forças para pagar mais uma parcela dessa dívida, pois o gerente foi muito bondoso. Mas aqui chegando nós negligenciamos. Pensamos assim: sabe de uma coisa, eu vou pagar. Não vou pagar isso. Não preciso pagar. O que vai acontecer? Juros, multa, né? Passamos a encarnação, não cumprimos, nós temos que pagar. E daí? Aí vem mais dificuldades. Aí falamos assim depois: ó Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu não fiz para merecer isso? O que foi que eu deixei de fazer para merecer isso? Pois Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Ele é um Pai tão bondoso que não nos isenta da reparação dos nossos próprios erros. Nós passamos as nossas encarnações crescendo, evoluindo. Muitos até falam assim: por que Deus já não criou o perfeito Espírito? Que mérito teria? Que méritos nós teríamos? Nenhum. E o esforço em se melhorar? Isso cabe a nós. Existe durante eventos de Copa do Mundo, existe aqueles álbuns de figurinhas, né? Que se compra-se o álbum e lá saem as crianças catando as figurinhas, trocando entre si para conseguir completar aquele álbum, né? Aí vai um pai lá e diz assim: meu filho, vou comprar o álbum já completo para ele. E vai o pai comprar: meu filho, está aqui o teu álbum. E a chance do filho completar o álbum pelo seu próprio esforço. E a chance do filho compartilhar com outros colegas aquela troca de figurinhas. É mais ou menos desta forma que Deus age. Ele nos dá o álbum em branco, para nós termos o esforço através do nosso empenho, da nossa força de vontade, do nosso trabalho, para completar esse álbum e chegar à nossa perfeição. E é nós que temos que correr. O Pai Criador nos dá todo o suporte espiritual para isso. Existe uma equipe de espíritos que nos auxiliam durante todo o nosso processo reencarnatório, durante toda a nossa reencarnação e até mesmo na nossa desencarnação também. Nós estamos sempre amparados. Mas a sintonia é nós que temos que buscar. Nós falamos que tudo trata-se de sintonia. E para o bem não é diferente. Quando fizemos uma prece, quando pedimos força, quando oramos a Deus, quando temos um problema, nós temos a certeza de que a prece não vai tirar o problema. Nós sabemos disso. Mas a prece tira o desespero. E quando nós não nos desesperamos mediante uma dificuldade, um problema, a chance de nós vencer esse problema e crescer é muito maior. Por isso, sim, quando nós vamos a um centro espírita, nós vamos ouvir muito. Tem que buscar a prece, buscar a oração.
buscar as boas companhias espirituais para perto de nós. Uma coisa é nós enfrentarmos uma dificuldade, um problema, com desespero. Não vai. É pior, nós vamos ter 2 problemas. Mas a prece nos proporciona essa calmaria, esse lenitivo, esse alívio que nós temos. E aí sim nós teremos o discernimento necessário para vencer as dificuldades. E a nossa meta é nós chegarmos ao plano espiritual, ao retornar à pátria verdadeira, melhores, mais evoluídos do que quando nós aqui viemos. E eu recordo muito de um espírito chamado Samuel Philip. Esse relato está no livro O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação espírita, em que esse espírito, considerado um espírito completista, ou seja, ele cumpriu o seu processo reencarnatório com êxito, chegando à espiritualidade legal, sabe? Aí o que acontece? Ele relatando que teve muitas dificuldades, muitas. Não faltaram pessoas para lhe colocar para baixo, pessoas que lhe colocaram na prova, mas ele sempre com fé, com resignação, conseguiu vencer. E no final do relato desse espírito ele diz assim: aqueles que me fizeram mal, não somente os perdoo, mas também os agradeço pela oportunidade de colocar em prática o mais sublime de todos os métodos de caridade, que é amar os inimigos. É difícil, né? Ainda é difícil para nós uma pessoa que nos fez mal, que nos prejudicou, nós pensar que nós temos que amar essa pessoa. Que Jesus nos ensinou a amar essa pessoa. Porque somos irmãos. E se nós não fizermos isso, nós teremos que reencarnar próximos. Porque a lei é de amor. O reajuste vai acontecer. Muitas vezes como irmãos, como pais e filhos. Mas é interessante o que Jesus nos fala, que o amor cobre a multidão de pecados. E um dos exemplos mais bonitos dessas palavras de Jesus é relacionado ao Divaldo Pereira Franco, com o seu tradicional obsessor, que ele carinhosamente chamava de máscara de ferro, em que havia uma dívida de 400 anos para com ele. E quando o Divaldo recebe às portas da sua casa o espírito de sua mãe reencarnado, da mãe do seu obsessor, ele disse que agora ele não teria mais como prejudicar o Divaldo, pois com muito amor ele recebia o espírito de sua mãezinha. É o amor cobrindo a multidão de pecados. Então sempre há bondade em todo mundo. Nós não somos maus, nós somos bons, nós somos filhos de Deus, criados todos à imagem e semelhança do Pai, em espírito, bons. Não se trata de nós colocar a máscara do bem, se trata de nós tirarmos a máscara da maldade e mostrar quem realmente nós somos. Filhos de Deus, espíritos bons. E que a nossa trajetória, com base no Evangelho de Jesus, possa nos realçar para a perfeição espiritual. Estamos no caminho. Não é de uma hora para outra, não é num piscar de olhos, mas é com perseverança, com empenho, com boa vontade. É devagar? Claro que sim, mas é definitivo. A nossa meta é a perfeição. Um dia chegaremos. Pode demorar ou não, depende unicamente de nós. Somos donos da nossa vida, temos o livre-arbítrio que nem o Pai Criador interfere. Por isso, meus irmãos, façamos a nossa parte. O Pai nos provém de tudo que nós necessitamos
em evolução espiritual, mas nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado pela atenção, nosso tempo já se acabou e agradecemos a Jesus. Qual é o procedimento para o passe?